of freedom. I saw that I was bigger than what I do, I was bigger than my body, I was everything and everyone. Where one is able to understand that this body is simply a garment, just as we change clothes from day to day, that the body is simply being used by the soul. And as I looked ahead, there was this pure white light. It was whiter than the whitest snow and brighter than 10,000 suns ahead. I could look right at it, and it was compelling. It was compelling. It was compelling. Bom dia a todos. Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença de vocês, dizer que é um prazer muito grande estar aqui novamente. A gente já fez trabalhos aqui, acho que nem sei quantas vezes, acho que pelo menos uma meia dúzia. E a gente sempre quer retornar porque temos a acolhida aqui do Torino, que é sempre muito especial, muito carinhosa. Então, a gente, logicamente, que gosta de estar vindo. Então, nós vamos começar esse trabalho de hoje apresentando uma perspectiva meio diferente, um estudo meio diferente, sobre assuntos que estão muito diretamente ligados ao crescimento humano e a grande transformação que esse nosso planeta está passando e também que vai passar cada vez mais, e principalmente a sua humanidade. E a gente sabe que existe um conjunto de fatos ocorrendo simultaneamente que ultrapassam a possibilidade de entendimento de uma mente não preparada. Quando eu falo mente preparada, eu estou me referindo a alguma coisa muito grande, uma capacidade de visão, de percepção, de abertura, assim, muito além do imaginável. Mesmo porque as pessoas, em geral, no mundo todo, elas vivem um sistema, um padrão muito diferente entre si. Eu quero dizer com isso que nós temos ao mesmo tempo aqui nesse planeta pessoas que estão com a sua mente ainda na idade da pedra, e temos outros que estão com a mente lá adiante, cósmica, tudo convivendo no mesmo planeta, às vezes até juntos e muitas vezes até mesmo na mesma família. Esses dias atrás foi mostrado aqui uma reportagem, um história fantástico sobre aquele menino da Índia, considerado um gênio da medicina. Então ali nós temos uma criança índia, uma criança cristal, como queiram chamar, mas na verdade nós temos um ser cósmico que está ali, um espírito muito evoluído, encarnado
corpinho de uma criança aparentemente comum, mas que está e tem em sua mente muito além da própria medicina, da ciência da Terra. E nós temos aqui no planeta milhares de crianças assim hoje. Nós mesmos já conhecemos algumas já há muito tempo atrás, as crianças que hoje estão com mais de 20 anos, e eram extraordinárias. Você via perfeitamente que elas eram completamente diferentes. Em outras palavras, não eram deste mundo. Então, nós sabemos que já há muitos anos atrás, que o processo de reencarnação na Terra vem sendo suspenso, os espíritos que estavam em seu processo de reencarnação, muitos já não estão mais encarnando, muitos, eu digo, milhões, e no lugar onde deveriam essas crianças, esses espíritos estarem encarnando, estão encarnando seres vindos das estrelas, consciências muito elevadas. Então nós temos hoje em dia um planeta que se transformou num palco muito estranho, porque virou isso aqui uma verdadeira salada russa, mistura de capacidades, de níveis, civilizações diferentes, todos convivendo, tentando conviver em harmonia, e outros nem tanto. Mas a verdade é que esse conjunto de convivência levou esse planeta, está levando esse planeta a uma grande transformação. E nessa transformação, a paz interior, o equilíbrio interior, a harmonia interior é a coisa mais importante que existe. Então eu queria convidar vocês para a gente iniciar esse trabalho de hoje acalmando, relaxando a mente, o corpo, para que possamos nos sintonizar numa esfera maior, mais elevada de percepção, sensibilidade, sensorial, convidando os nossos guardiões espirituais que nos acompanhem no dia de hoje, porque eles aproveitam esses momentos onde todos estão abertos para sintonizados com essa frequência, para poder também estar ajudando cada um aqui presente, tanto encarnados quanto as centenas, talvez milhares, que estão aqui que não estão aparecendo visivelmente, mas obviamente que temos uma outra plateia muitas vezes maior que estão assistindo. Então, eu vou colocar uma música. Vamos colocando a mente em branco, procurando nos sintonizar com a essência que existe em nosso interior, a verdadeira luz que somos, além do corpo físico, além das aparências, muito além daquilo que nós conhecemos no cotidiano. Relaxando os pés, os braços, as pernas,
soltando nas cadeiras, mentalizando, visualizando sobre o alto da cabeça uma grande esfera de luz dourada, como um pequeno sol individual de cada um, brilhando intensamente, irradiando seus raios de luz para o interior do seu ser, dinamizando com luz cada célula do seu corpo, ativando uma frequência de luz que os impulsione a um grande reencontro com a sua divina presença interna, proporcionando uma profunda paz interior, um equilíbrio e o imenso prazer de estarmos sentindo a aproximação com a nossa própria essência, nos desligando por momentos da nossa periferia, do externo, para um reencontro interno com a luz que existe dentro do nosso ser, com a luz que nós verdadeiramente somos. Esta união é a coisa mais importante que existe neste momento. Um conjunto imenso de fatores estão sendo reunidos no palco da Terra, apenas para direcionar o mental humano a uma reintegração com esta divina essência que Ele é. Uma essência estelar, muito além dos limitados conceitos humanos. Permitam que esta energia, que esta luz, estes raios de luz dourada possam penetrar profundamente, aliviando todo o seu ser, alimentando todas as células, acalmando os problemas, impulsionando a um desenvolvimento maior e uma abertura de compreensão muito maior, procurando sintonizá-los com a verdade. Está escrito que somente a verdade nos libertará. Que possamos então, a partir destes momentos, abrir o nosso coração em busca da verdade e que ela possa se fazer presente de forma integral em nossa compreensão, uma compreensão maior, abrangente e infinita. Vamos inspirar profundamente 3 vezes, visualizando esta luz penetrando e preenchendo. Todos os pontos escuros do nosso ser, transmutando todas as energias pesadas, clareando este local, preparando todos para um salto, um grande salto quântico, que nos levará ao grande presente que o universo quer nos dar.
corpo. Abrindo os olhos. Com o passar do tempo, depois de muitas encarnações na Terra, a tendência de uma entidade espiritual é se acostumar tanto com o corpo, que passam a achar que são o próprio corpo. Então, a mente racional, ela vai se acomodando com isso e passando a crer que ela é o corpo. A maioria da população pensa desse jeito. Ela não lembra que ele não é o corpo, é um espírito habitando o corpo. E é esse espírito que é infinito e que faz parte, como células de luz de um corpo maior, ela não percebe a importância que ela tem. E acaba se fechando tanto dentro de si mesmo, que já não percebe mais nem a própria ligação que ela tem com os outros. E no processo de egoísmo, o egoísmo é o ego fechado em si mesmo, né? Então as pessoas acabaram com o tempo se fechando tanto, e mesmo que você comece a acreditar, não, nós somos todos um. O primeiro passo disso é apenas uma compreensão a nível intelectual. Não significa que você, entendendo que existe uma unidade, esta unidade, a energia dessa unidade passa a existir dentro de você. Não é isso. Isso é apenas o primeiro passo. É necessário muito mais do que isso. Porque o problema do egoísmo, o ego fechado em si mesmo na humanidade, é um problema seríssimo e crônico. Dentro de uma doença, vamos chamar assim, espiritual, de muito tempo, de muitos milhares de anos e de muitas encarnações. E é uma coisa que está cristalizada já dentro do ser. Então, o sentimento de irmandade, ela começa a acontecer muitas vezes a partir de experiências muito profundas que façam com que a pessoa participe daquela experiência, não somente a nível de leitura, somente a nível intelectual, mas a nível de essência. Então, por isso que é importante as experiências, e que muitas vezes a própria vida faz as pessoas passarem por experiências dolorosas quando é necessário, porque quando as amorosas não funcionam, vem a dolorosa para mostrar a ela aquilo que ela não quer aprender. Então, o aprendizado pelo amor é muito mais prazeroso e leva ao mesmo caminho que a dor leva. Mas se a gente pode escolher, temos inteligência, é melhor escolher pelo amor. Eu, pelo menos, eu prefiro. Apesar de que o caminho da dor, ela provoca experiências muito profundas, mesmo que muitas vezes sejam traumatizantes, seja muito difícil, seja muito sofrida, mas aquele que consegue se sobressair dessa situação, ele sai com uma bagagem muito grande quando ele consegue vencer tudo isso. Por isso que eu costumo dizer que nunca é dado para ninguém uma experiência, por mais dolorosa que seja, que ela não tenha capacidade de resolver aquilo. Tem. E se está passando por aquilo, é porque tem condições totais e completas de vencer aquilo. E aquilo, muitas religiões dizem que essas coisas são castigo de Deus. Não é de jeito nenhum.
Isso é um prêmio para a pessoa que está sendo dada, porque é uma forma de fazer com que ela passe a acreditar nela mesma, a se conhecer mais. Os atletas só conseguem vencer, alcançar as Olimpíadas. Olha que é muito difícil aquelas Olimpíadas. Você se tornar um campeão mundial requer muito treinamento, muita disciplina e muito sacrifício para você alcançar esses objetivos. E na vida é exatamente a mesma coisa. Ela requer tudo isso que um atleta precisa. Então nós temos que ser atletas da vida e colocar os objetivos na frente a serem alcançados com a mesma garra, com a mesma determinação de se chegar até lá. Vão aparecendo os problemas, ótimo que apareçam os problemas, nós estamos aqui para resolver problemas mesmo, para que a gente está aqui, para ficar curtindo a vida. Não é. Não é. Nós estamos aqui simplesmente para aprender a utilizar os nossos instrumentos de poder que nós temos. Então, não devemos esquecer que nós somos deuses. Essa palavra que eu disse não está certa. A certa é nós devemos nos lembrar, que já esquecemos, que nós não somos seres humanos, nós somos filhos dos deuses, portanto, deuses tanto quanto nossos criadores. Então, e o próprio Jesus disse isso: vós sois deuses, feitos à imagem e semelhança do nosso Pai. Então, se as pessoas estão do jeito que estão nesse mundo hoje, porque o maior problema que ela tem é problema de memória, é de se lembrar que ela é muito mais do que ela pensa que é. É dela poder entender que ela tem dentro de si um poder imenso, um conhecimento imenso, e tudo que ela tem que fazer é simplesmente encontrar os meios para alcançar o aprendizado, para utilizar esses poderes corretamente. Muitos, entre aspas, que eu vou falar sobre isso mais tarde, deuses do passado usaram indevidamente esses poderes. Então estão tendo que aprender a usá-lo corretamente, que é através do amor, através do equilíbrio, da utilização dos 3 maiores poderes que existem, que é o poder da consciência, do amor e a vontade realizadora. Esses 3 poderes são a chama trina: a sabedoria e consciência, o amor, que é do lado esquerdo, e o poder da mão direita, que representa a espada. O uso indevido desses 3 poderes é catastrófico. O uso correto faz criar novos universos. Então, essas experiências todas, quando você se aprofunda nesse todo esse conhecimento, a gente fica vendo que a solução, por um lado, é muito simples. Basta se tocar nos botões certos. Por outro lado, você acertar aqueles botões é muito difícil. Então, difícil porque está acostumado demais com informações invertidas, informações erradas, se deixa levar muito pelo ouvido para coisas que não deveriam. Então, as respostas estão em nosso interior. Quando nós buscamos as respostas dentro da nossa fonte interna, nós encontramos as respostas verdadeiras. E quando encontramos essas respostas verdadeiras, o nosso coração já dá o sinal: é esse, acertou. Quando a gente não acerta, quando não busca pelo lado correto a coisa, ficamos patinando, dando volta em círculos, errando na mesma coisa todas as vezes. Eu vou começar a mostrar nesse trabalho hoje, como eu disse no início, uma nova
forma de uma experiência ocorrida. Vou começar com uma experiência, um caso ocorrido no início do século passado, não, mais ou menos no meados do século passado, com um senhor que morava lá, já faleceu, no México, e ele teve uma estranha experiência. Ele estava jantando na casa dele, de repente ele começou a sentir um chamado. Era noite, né? E sentindo muito forte aquilo. Ele não entendendo, mas pela vontade. Inexplicada dentro dele de fazer alguma coisa, ele saiu sozinho, pegou o carro e saiu rodando. E foi indo para onde ele sentia que tinha que ir, sem saber porquê e nem para quê. E até que ele chegou próximo a uma ponte, parou o carro, tinha um rio pequeno que passava lá embaixo, quase que um córrego. Ele desceu o barranco, só com a água cheia, parou ali, naquele silêncio, sem saber por que estava ali. Ou seja, ele estava seguindo uma intuição que estava recebendo. De repente ele sente que não estava mais sozinho. E de trás de um arbusto grande saiu uma figura humana, caminhou na direção dele. Ele ficou olhando só com aquela luz da lua, né? Ficou olhando assim, não sentiu medo, muito pelo contrário, ele sentiu até, apesar da surpresa, sentiu um certo conforto. E era que apareceu um ser de quase 2 metros de altura, cabelos loiros, longos, beleza assim muito grande, vestindo um macacão prateado, botas pretas até aqui em cima. E esse ser, que no momento ali ele achava que era um pessoal comum, chega próximo dele, de 1 metro mais ou menos de distância, e fica olhando nos olhos dele. E ele pergunta: quem é você? Ele dá um sorriso, uma resposta, faz assim, aponta para cima.